gravados. Paz e bem a todos. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma corrente do Lar Francisco de Assis. Todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. Hoje nós não estamos transmitindo pelo Facebook, só pelo YouTube, por isso se sintam todos muito bem acolhidos, amparados em nossa casa. E essa é a proposta da Corrente do Bem. Mesmo que o Lar Francisco de Assis esteja fisicamente fechado, aqui nós estamos virtualmente unidos, trazendo a vibração da nossa casa para vocês, fazendo com que toda essa egrégora espiritual possa inundar o seu lar. A proposta da Corrente do Bem é fazer com que, enquanto você está aí no seu lar, se você está saindo do trabalho, aonde você está nesse momento, você possa criar uma atmosfera favorável para que a espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos ampara, possa encontrar uma ambiência favorável para poder trazer até você aquelas vibrações que você tanto precisa. Às vezes nós passamos o dia, mesmo em recolhimento social, mesmo nesse período de quarentena, mas nem sempre a gente passa um dia bacana. São muitas preocupações, agora a gente tem preocupação com conta, com trabalho, com tanta coisa que está numa insegurança, numa estabilidade, e que a gente fica realmente oscilando nesse padrão emocional e psicológico. E aí chega uma hora em que a gente precisa de buscar esse fortalecimento. E essa é a proposta da Corrente do Bem. É você parar tudo aquilo que você está fazendo naquela hora e poder se reunir com essa espiritualidade que traz para você vibração, que traz para você a proteção que você precisa para poder sentir todo o aporte espiritual que a gente tem a todo momento. E a gente sempre pede para pegar aquele copinho com água, a minha já está aqui, eu sempre coloco a minha garrafinha, a minha canequinha aqui, e para no final podermos fazer a nossa prece com a magnetização das águas. Deixa eu só desligar o meu alarme, que dá 6 horas, e desperta aqui. Desculpa aí, pessoal. Então, hoje, nós estamos com o nosso amigo José Hélito, lá de Araruama, que está trazendo um tema para a gente super bacana sobre o autismo. Zé Hélito, seja mais uma vez bem-vindo à Corrente do Bem do Lar Francisco de Assis, que você se sinta amparado, acolhido pelas vibrações virtuais da nossa casa. Daqui a pouquinho, após a prece, eu passo a palavra para você, e aí você pode desbloquear a sua câmera, o seu microfone e poder falar conosco, tá ok? Então, gente, nessa hora da prece, você pode trazer à tua mente aquela pessoa que você sinta que tem necessidade de receber essa vibração. E como é que a gente faz isso? É só você, a pessoa que vier à tua mente, você entrega essa energia da corrente do bem para ela. Não tem distância para a espiritualidade, não tem barreira. E o mundo é mental. Então, se você coloca aqui a sua intenção, com certeza, o auxílio que você está pedindo e a força, a energia, o pensamento, a intenção que você coloca, vai chegar até aquela pessoa. Tá bom? Então, vamos agora para a nossa prece. Nós vamos trazer aqui toda uma ambiência favorável para que a gente possa sentir a aproximação dessa espiritualidade que vem visitar a nossa casa, o nosso meio na hora da corrente do bem. A corrente do bem é como um culto no mundo.
aqueles que fazem o culto no lar, sabe que na hora da prece, na hora que você está ali, abrindo as portas espirituais da sua casa, consiste. Então vamos nessa hora permitir que Jesus se faça presente nessa prece. Mestre Jesus, amigos e companheiros espirituais, aqui estamos nessa noite de mais uma corrente do bem, rogando a Ti o Teu auxílio, o Teu amparo, para todos os corações que aqui estão conectados. Que toda a ambiência se torne favorável para a sua aproximação, Senhor Jesus. Através dos amigos espirituais que começam a se aproximar de cada um de nós. Que as intenções dessa corrente do bem cheguem àqueles no qual trazemos em nossa mente nesse momento. Estejam eles em seus lares, estejam eles em hospitais, estejam eles trabalhando. Que as nossas vibrações, junto com a nossa vontade em ajudá-los, possa, com auxílio da espiritualidade amiga, levar o fortalecimento que cada um precisa. E assim rogamos que todos os lares que aqui estão reunidos durante a corrente do bem possam também ser tratados. Que o nosso companheiro José, durante a fala de hoje, possa ser um grande instrumento nas mãos de Francisco de Assis, a trazer o esclarecimento tão necessário, descortinando o véu da ignorância diante de um assunto tão importante. Fique conosco, Senhor. Trabalhe em nós durante todo o encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu amigo Zé, pode agora desbloquear sua câmera, seu microfone e pode nos brindar com as suas palavras. Seja bem-vindo. Alô? Estão me ouvindo agora? Podem me dar um retorno, gente? Estão me ouvindo? Ok, ok. Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos guarde em sua paz. Eu aqui me encontro, neste primeiro instante, abraçando os companheiros do Lar Francisco de Assis, em nome do Grupo Espírita Allan Kardec, em minha cidade, Araruama, que eu me vinculo, como também a AME, Associação Médico Espírita de Araruama, a qual estou ligado.
externo o meu agradecimento a Cris Carla, né, que é uma pessoa muito atenciosa, que me convidou para, nessa oportunidade, a gente estar conversando sobre a temática elegida. Vi deitada sobre as mortalhas de pedra e de areia as cidades antigas da antiguidade. Cartago em brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, os arrebaldes de Roma, com os aquedutos partidos e os túmulos abertos, as necrópolis, que dormem o sono de 20 séculos, debaixo das cinzas do Vesúvio. Vi os últimos vestígios das cidades longínquas, outrora formigueiros humanos, hoje ruínas desertas, que o sol do Oriente calcina com suas carícias ardentes. Assim, inicia Leon Denis o prefácio do livro Depois da Morte. Esta obra aborda a realidade da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, como processo evolutivo. O mergulho no corpo para dar prosseguimento ao aperfeiçoamento da personalidade, como também os resgates dos equívocos, dos enganos cometidos em prejuízo de si, em prejuízo do próximo, da comunidade de uma maneira geral. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os benfeitores espirituais irão falar sobre as causas atuais e anteriores das aflições, que gostaríamos de ler para os senhores e as senhoras, a fim de facilitar a nossa cerebração, o nosso pensar na temática da noite. Então, diz os embaixadores da luz, de duas são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são visíveis de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então vejamos que muitas vezes as enfermidades que as criaturas experimentam, estão atravessando, é motivada pelo seu próprio procedimento, pelo seu comportamento. O indivíduo faz um uso indiscriminado de bebida alcoólica e adquire distúrbios hepáticos, cardíacos, e muitas vezes vem a desencarnar proveniente do seu comportamento. Não que ele tivesse uma problemática na área, ele criou com um hábito não sadio, com um hábito nocivo, desajustando o metabolismo do seu corpo e aí facilitando a proliferação de enfermidades. De outra monta, nós vamos ver as causas anteriores das aflições. E os benfeitores vão colocar da seguinte maneira: na palavra dos tarefeiros da luz,
em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 5. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo por fatalidade. Então, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família, tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as preocupações aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho e as deformidades. Vejamos, por exemplo, que nas causas anteriores das aflições, nós podemos colocar o autismo, como tantas e outras situações, enfermidades, patologias. Uma criança, por exemplo, que já no seu primeiro ato de respirar no mundo exterior, já se apresenta cega. Não enxerga. A que deve alguém chegar ao mundo e já padecer da aflição de não ver as paisagens, as flores, poder pousar os seus olhos nos entes queridos, no amigo, na amiga, etc. Enquanto os outros têm a sua visão intacta, harmônica, equilibrada. Crianças, por exemplo, que já surgem com a síndrome de Down e outros que não apresentam. Crianças que surgem com a surdez, com a mudez, e outros escutam e falam amplamente. A doutrina espírita, através, sobretudo, da palavra dos Ceareiros da Luz, adicionada aos fatos científicos, demonstra de que isso se deve ao desrespeito às leis de Deus nas vidas anteriores, porque senão, onde estaria a justiça do Pai eterno? Um nasce enfermo, outro nasce saudável, um cego, outro com visão. Onde é a justiça de Deus? Então nós vamos ver que fora da reencarnação, para mim, para você, do Lar Francisco de Assis, não existe explicação. Porque aí as coisas ficam claras, lógicas, racionais. Alguém que prejudicou a comunidade, alguém que prejudicou o meio ambiente, alguém que prejudicou inúmeras pessoas, registrada na sua consciência, como de acordo com a questão 621, onde está escrita a lei de Deus, na consciência, ele mergulha para o reparo. Mas nem todos que apresentam enfermidades estão ligadas a uma causa de quitação com a lei de Deus, que foi devido aos seus gravames, aos seus desregramentos do ontem. Muitas vezes o indivíduo solicita aquela aprovação, aquela situação complicada, complexa, para o aperfeiçoamento de sua personalidade. E assim os benfeitores vão dizer: não há crer, no entanto, que todo o sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Então vejamos que muitas vezes você pode ver um autista, um indivíduo com síndrome de Down, uma pessoa que esteja cega, mas não é, porque logo a pessoa logo diz assim: ela está padecendo. Pode ver que ele deve ter um caminhão de desastres. Isso acontece com os espíritos aqui de Araruama, não aí de Macaé, pelo amor de Deus.
Então, meus queridos amigos, as criaturas muitas vezes falam isso. E olha aí que poderão estar emitindo um apontamento equivocado, como diz os benfeitores. Muitas vezes essas criaturas escolheram aquela, como falei há pouco, reiterando, uma posição difícil no existir para aperfeiçoar a sua personalidade. Há pouco nós falamos sobre a reencarnação. Vivemos num mundo materialista, mas a reencarnação ela já recebeu a análise metódica, circunstanciada, de cientistas que a comprovaram. Gabriel Delany, em 1898, em junho especificamente, em junho de 1898, comparece ele no Congresso Espiritualista, que se deu em Londres, na Inglaterra, onde nesse congresso ele traz esse assunto e aborda as suas pesquisas, realizadas dentro de um critério científico rigoroso, e que chega à conclusão de que a criatura, o ser humano, ele possui outras existências. Nós vamos ter o professor, o psiquiatra e professor da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, Ian Stevenson, viajou o mundo inteiro. A Índia, Ceilão, Paquistão, etc. Justamente colhendo e analisando cientificamente os informes em torno, por exemplo, das crianças que com pouca idade lembravam das existências anteriores. Ele anotava os fatos, ele anotava o que elas diziam, ia nos cartórios e comprovava o que aqueles indivíduos estavam expondo. Publica uma obra que abalou o pensamento do mundo. 25 casos sugestivos de reencarnação. E ele, convicto disso. Nós tivemos no Brasil a figura extraordinária de Hernani Guimarães Andrade, criador do Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica, aonde escreve uma obra, Reencarnação no Brasil, analisando vários casos, trazendo a confirmação científica daqueles que naturalmente lembravam de suas reencarnações passadas. Era um critério científico que levou à constatação no mundo inteiro hoje. Temos pesquisas nesta área. Em outras, por exemplo, as pesquisas de EQM, de quase morte, aquelas pessoas que estão no coma profundo, que se desdobram, vão, têm contato, vem um túnel, têm contato com entes queridos, retornam e relatam. Nós temos, por exemplo, as cartas consoladoras de Chico Xavier, a demonstrar de maneira inconteste a continuidade da vida depois da morte. Mas, meus queridos, na questão 371 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz uma indagação, se aquelas pessoas com limitações cognitivas, cerebrais, elas portadoras de problemas graves, sua alma é de natureza, se a alma é de natureza inferior. Na questão 371. E os espíritos respondem assim, nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes que supões, mas que sofrem da insuficiência dos meios que dispõem para se comunicar. De mesma forma que o mundo sofre a impossibilidade de falar. Por exemplo, quando você vê uma pessoa com síndrome de Down, com autismo, não é que ali se encontre alguém limitado na sua capacidade cultural de conquistas ao longo da evolução. Não. Muitas vezes está um indivíduo muito inteligente, não tem nada de alma inferior, não, inteligente. Apenas os distúrbios do sistema nervoso central impossibilitam de
expressar toda a sua capacidade. O que não se dá, por exemplo, com o chamado síndrome de Asperger, que hoje está no transtorno do espectro autista, que são aqueles indivíduos que têm autismo, mas têm uma capacidade intelectual fora do comum, uma inteligência extraordinária, como o Templo Grandin, inclusive, que foi PhD na área de zootecnia, em tantos outros autistas aí que se formam, vão na faculdade, pessoas que têm uma capacidade cognitiva profunda, dilatada. Né? Então, meus queridos, o que seja o autismo, né? A definição de autismo. E a gente quer colocar uma questão, o autismo, né, hoje conhecido no DSM-5, no manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, né, é chamado de transtorno do espectro autista. E o autismo é considerado aquele déficit, um déficit persistente que o indivíduo tem no campo da comunicação, da relação interpessoal e de comportamentos que têm um repertório repetitivo. Né? Então vejamos uma coisa. Como está a nossa casa espírita para atender os diferentes? Para atender as pessoas, porque os diferentes, queridos amigos, queridos irmãos, foram aqueles que nos propiciaram estar aqui. Né? Segundo os estudos, alguns autores, Albert Einstein foi autista, Isaac Newton foi autista, Bill Gates é autista. E esses indivíduos com essas cerebrações extraordinárias, né? Einstein cria e descobre a lei da relatividade. Newton, a lei da gravitação universal. Bill Gates, essa aparelhagem extraordinária, né, que a gente está aqui nos comunicando, deu incentivo, deu ampliação a essas mídias que têm o seu valor extraordinário de utilidade. Né? Então, queridos amigos, vejam bem que os diferentes nos propiciam estar aqui hoje. E como está a nossa casa espírita? Olha, vamos pensar. Pensar de uma maneira coerente, com os pés no chão, minha gente. Com os pés no chão. Sem ideia preconcebida. Ei, sem ideia preconcebida. Nós estamos atendendo os diferentes na casa espírita? Nós temos condição de atendê-los? Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos, sem exceção. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse terapeuta, esse notável psicólogo, esse notável educador, esse notável pedagogo, sabia das coisas. Mas as nossas casas espíritas, queridos, com raras exceções, estão desaparelhadas para atender. Porque esse pedagogo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele estabeleceu para nós um processo de inclusão. É a casa dele, a instituição em que ele faz morada. Não pode ser, de maneira alguma, o ambiente da exclusão. Perfeito? Ok? Entendeu? Não pode ser. Então, a nossa federativa faz um trabalho interessante, excelente, realizando seminários de inclusão, né, no campo das necessidades educacionais especiais, para atender à formação das casas espíritas.
Mas isso se dá. Como é que você atende um autista na evangelização, na mocidade, nos grupos de estudo? Precisa se preparar, querido. Ah, não, põe lá que o pessoal vai dar um jeito. O pessoal não vai dar jeito nenhum. Que eles não sabem trabalhar com o autista. Eles não sabem trabalhar com o TDAH. Eles não sabem, mas não há problema das crianças, porque eles não tiveram uma formação para isso. Mas muitas vezes na nossa casa tem um professor, tem um psiquiatra, tem um psicólogo, tem um pessoal que conhece. E aí a gente faz, né, uma coisa para atender mais ou menos. Mas nós precisamos nos aparelhar, né, utilizar desses indivíduos que podem nos oferecer saber e conhecimento na área para encaminhar, comunicar a essas crianças o conhecimento, o saber que eles vieram buscar na instituição espírita. E como, entendeu? Essa questão, querido. Joana de Ângeles fala nisso, a hora não me ajuda. As crianças, Joana de Ângeles coloca isso quando ela fala para o movimento espírita, a necessidade de espiritizar, qualificar e humanizar. Qualificação, queridos. Não é só na mediunidade, não é só no estudo sistematizado, não é só no serviço assistencial espírita. É nesse ambiente da gente atender. Então, os evangelizadores, o dirigente de uma cidade, o companheiro lá que dirige um grupo de estudo sistematizado, ele precisa conhecer. Porque se ele não conhece, como? Ele sabe atender àqueles ditos iguais. Normais, não gosto desse termo. Não gosto. Mas ele não consegue atender os diferentes. Ele não sabe. O autista vai precisar de uma abordagem diferenciada. E muitas vezes as pessoas chegam à casa espírita pedindo auxílio para o autista. E a casa espírita, nós veremos adiante, tem recursos para isso. Tem recursos para isso. Né? Mas como é que você, muitas vezes, chega lá, uma criança, e você não sabe que a criança é autista? Os estudiosos do assunto, os especialistas, falam que aí, em torno de 1 ano, 2 anos, pode se perceber que a criança traz sintomas autistas. É um quadro difícil, mas com observação. Aquela criança que ela não se comunica, né? Ela evita o contato social, né? Que ela tem um certo desinteresse, não tem interesse pela voz humana. Então, ela evita o contato social, não tem interesse, você está falando, chamando de meu amor, meu bebê, minha coisa. Ela não demonstra interesse. Tem um olhar fugidio. Né? A criança que não se lança para os braços dos pais para ser acolhida. Crianças que, quando começam a andar, andam na ponta dos pés. Não quer dizer que seja um diagnóstico, é um sintoma. Que isso precisa ser levado, evidentemente, ao especialista. Né? Crianças que têm a rejeição do trabalho em grupo, de atividades em grupo. Crianças que não sabem abotoar uma roupa. Crianças que têm dificuldade para sair de rotina. Quando vão brincar, costumam alinhar aqueles carros de maneira bem correta. E esse repertório é repetitivo. Gostam de fazer as mesmas coisas, empilhar caixas, pequenas caixas de papelão, depois desarma e faz de novo.
Quando se tira da rotina, se irritam, brigam. Né? Crianças que têm um atraso na fala. Você observa uma dificuldade de pensar, de refletir. Então, muitas vezes, os pais, por preconceito, não levam uma criança a uma análise clínica. Porque no íntimo, eu não digo todos, mas no íntimo tem uma sensação que há algo estranho. Quanto mais cedo você levar, pai, melhor será para essa criança uma análise clínica e se constatar o quadro de autismo, aí os estímulos ao sistema nervoso poderão ser efetivados para o desenvolvimento no nível dele. Ah, mas o que eu fiz a Deus? Isso não é um castigo. Isso não é um pecado. É evidente que a família está dando o processo de resgate e de aperfeiçoação desse processo educacional. Óbvio. Né? Mas aí, hoje nós temos recursos extraordinários. Sobretudo a afetividade. A criança, quando pega, o autista, quando pega um prato e joga no chão e quebra, aquilo para ele é importante, aquele som. Muitas vezes, o autista ele tem uma hipersensibilidade ao som tremenda. Eu estava na escola. As nuvens cinzentas tomaram o céu. A chuva cai com uma trovoada arrasadora. Aquele barulho da trovoada fez um aluno autista sair aos gritos absurdos e que tivemos que acolhê-lo, acalmá-lo e tranquilizá-lo. A música muito alta irrita. Mas nós precisamos levar essas crianças ao tratamento. Né? E a casa espírita? A casa espírita pode ajudar. Como assim? Veja bem, querido. Porque antes de mais nada, antes de ser um problema, vamos dizer, do neurodesenvolvimento, né, lá, abalou o sistema nervoso, é uma questão espiritual. Evidentemente que a sociedade científica, eminentemente materialista, ela tem rejeição, ela tem reservas. Né? Mas hoje nós vemos a questão espiritualidade sendo analisadas nas grandes universidades do mundo. Saúde e espiritualidade, espiritualidade e medicina. Aqui nós temos a UF, a UERJ, a Unirio, com esses estudos aprofundados nessa tese. Então, antes, queridos, de ser uma questão do neurodesenvolvimento, das estruturas desajustadas dos neurônios, das sinapses, do sistema límbico, é uma questão espiritual. Por quê? Vamos lá. Porque, veja bem, o espírito, em suas andanças, ele vai cometendo seus enganos e seus equívocos. Né? Seus enganos e seus equívocos. E crimes, muitas vezes, escondidos, mas registrado pela sua consciência. Questão 621, que eu falei há pouco, do livro dos Espíritos. Né? Então, esses crimes tão covardes ficam em sua consciência e percepção, e na percepção dele também, ela sofre um processo de subjugação. O que é subjugação? São espíritos que... Carol. O Vila é muito inteligente, e Carol é uma prostituta. Então, ele observa que o quadro autístico de Dona Williams tem a interferência espiritual. Né? Que a desajusta, que a desequilibra. Mas em função de quê? Em função dos danos perpetrados por aquele espírito reencarnante em vidas passadas. Divaldo Pereira Franco, na obra Loucura e Obsessão,
vai citar o caso de Anderson, um autista, que busca atendimento nas instituições espiritualistas. E aí, se é feita uma anamnese pelo mundo espiritual, pelos embaixadores da luz, na situação do Anderson, que em existências passadas, ele era um indivíduo que lançava cartas anônimas, desgraçando a vida das pessoas. Aquelas pessoas em que ele tinha antipatia, ou aquelas mulheres com quem, ou aquela mulher que ele ansiava ter um relacionamento. E ele fez isso vida fora. Um crime que nunca foi pego pela rede da justiça. No entanto, registrado na sua própria personalidade. Quando ele mergulha no corpo, quando ele vem para uma reencarnação, uma nova existência corporal, ele tem vergonha de si mesmo, mergulha numa cela, numa parede, como dizer assim, no seu mundo íntimo, escondido, ele não queria se ver, nem sair para fora, para quê? Alguém o olhasse. O autista é assim. Ele fica escondido. Ele fica como que quieto. Ele não quer o contato com ninguém, o relacionamento com ninguém, como preso, num ambiente esconso, num ergástulo sombrio. Então a equipe espiritual começa a fazer um trabalho com ele. Ele era perseguido por aqueles indivíduos desencarnados que ele prejudicou. E que aquelas criaturas não conseguiram perdoar e traziam um ódio profundo do coração. Então, as suas vibrações atingiam as sinapses, os neurônios, muitas vezes levando à convulsão, pela simples aproximação, mas ganhando a estrutura neuronal da mente e desarticulando. Então, os benfeitores espirituais começaram a criar um anteparo para que ele pudesse assimilar boas vibrações. Mas, evidentemente, que de acordo com a sua onda mental, isso era quebrado. Mas, com o passar do tempo, ele foi melhorando, foi oxigenando e assimilando correntes mentais, que o pensamento é uma radiação, e essas radiações, com a ajuda dos benfeitores espirituais, facilitando o equilíbrio do metabolismo celular e da estrutura neuronal. Ao ponto de que essa tática, essa terapêutica, esse procedimento clínico espiritual, com a ajuda dos médicos da Terra, veio quebrando as paredes do quarto lôbrego, escuro, onde ele estava escondido. E ele vem saindo para fora. Melhorando como, por exemplo, na escola, a importância da ligação dos pais com os professores, com os orientadores pedagógicos, os orientadores educacionais, a fim de lá eles operacionarem uma abordagem, estímulos necessários às crianças. Mas se ele não quiser fazer o dever, deixa. Ele só fez 10 minutos de tarefa, deixa. Não obrigue para que ele não caia numa ansiedade, numa frustração. Então é por isso que a gente precisa de formação. A questão espiritual de atendimento é importantíssima, mas pouco analisada no mundo materialista, pouco analisada nesse mundo cartesiano, agora recebendo um ângulo diferenciado. Então vejamos, Hermínio Miranda considera essa questão da influenciação espiritual e
os benfeitores espirituais vêm falando, através de médiuns sérios, como o Divaldo Pereira Franco, essa questão. Né? Esses inimigos. Então, o que a casa espírita pode fazer por isso? A casa espírita, meus queridos, pode muito. Essas crianças tomarem passe, água fluidificada, tratamento espiritual. Mas não vai ter cura, evidentemente, não existe cura para o autismo. Mas a gente vai ver que as crianças vão melhorando no nível e na possibilidade que as leis da vida apresentam. Facilitando o trabalho de professores, facilitando o trabalho da família. A família tem que estar em conexão. O trabalho amorável na escola, o trabalho amorável em casa. Entender a irritação dele. Entender, por exemplo, o seu medo. Ele tem medo. Entender e conversá-lo. No campo em que você possa estabelecer um diálogo e levando homeopaticamente ao encorajamento, sem criar agressividade. Muitas vezes as pessoas agridem os autistas, é pior. Hoje, a técnica, o conhecimento científico nos diz da importância da amorização para que você tire ele, venha para fora. Chico Xavier falava da necessidade de nos autistas fazer a soroterapia. Como assim? Porque ele é inseguro, querido. Se ele está num quarto escuro, Bruno Bethlen escreveu uma obra chamada Fortaleza Vazia, sobre o autismo. Fez uma colocação das mais infelizes. A mãe de geladeira, colocando responsabilidade pelas mães. Como o apontamento era destituído de nexo científico, foi logo capitulado. Descartado como uma tolice. Mas vejamos a importância da família, do amor, de entender essa criança. Entender na sua realidade. Entender que ele grita. Entender que se ele aborrece. Buscar o tratamento clínico. Desde que você perceba alguma diferenciação, o tratamento clínico, busque o médico para avaliar. Pode não ser nada, mas se for, mais um especialista. E a questão do laudo, diz o DSM-5, ele será verdadeiro, ele será, retificando, ele será mais aceito, feito por uma equipe multiprofissional. Não é só o médico, é o psicólogo, é o fonoaudiólogo, é o psicomotricista, é o psicopedagogo, para que se feche um laudo. Não é uma coisa simples. Muitas vezes você vai ao médico, na primeira vez, já diagnosticou como autismo. Isso não é um procedimento adequado, clinicamente adequado. A orientação é que uma equipe multiprofissional faça essa avaliação. E o DSM-5 fala nisso. Né? A importância disso. Então, meus queridos amigos, a casa espírita pode muito. E a gente não utiliza a casa espírita. Né? As atividades de tratamento espiritual. Imagine o conhecimento dos benfeitores para fazer ações nas cirurgias, nas estruturas neuronais, onde a ciência do mundo não consegue chegar, os benfeitores podem, facilitando. Você veja bem o caso do Anderson, como ele conseguiu avanço com uma terapêutica diferenciada. Avanços para que o trabalho, por exemplo, do professor, do pai, da mãe, no desencadear dos instintos e favorecer o desenvolvimento de habilidade, facilitem. Seja facilitado. Mas a gente, muitas vezes, não utiliza. A gente não lança a mão. A gente tem um copo d'água para sorver. Né? Mas não ingerimos.
Então, isso é muito importante, levar essas crianças para a evangelização, para a mocidade, para os grupos de estudo, porque o ar que se respira na casa espírita é um ar diferente, querido. Não é só na casa espírita, né? Nos templos, onde o bem ele é prodigalizado, ele é oferecido. Coloca os benfeitores espirituais que a gente aspira a esses princípios medicamentosos. Porque ali as pessoas oram, as pessoas fazem palestras salutares, né? As pessoas estão sempre, apesar de algumas dificuldades, né? Estão sempre com a sua mentalização positiva. Então vejamos, a hora da gente atender os diferentes na casa espírita. Em que isso é uma lacuna. Porque seria desastroso para nós. O indivíduo não permitir que uma criança, que alguém, um jovem, um adulto, não seja albergado em qualquer atividade porque ele é irritadiço, porque ele grita, porque ele pula, porque ele morde, porque ele é diferente. E com qual é a abordagem para este caso? Como você faz? E você tendo o conhecimento, vai ser complexo? Vai ser complexo. Mas a casa espírita é para todos. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e oprimidos. Todos, sem exceção. Na introdução ao livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel vai falar de uma maneira tão extraordinária. Ele diz assim: coloquemos os nossos ouvidos para escutar. Isso um dia foi meu filho que passou para mim. Ele disse: pai, tem uma aqui para você escutar. Eu falei: é? É de quem? Ele falou: é de Emmanuel. Segura lá. Eu falei: então manda. O Senhor não cogita, não divide o templo e a oficina. Não distingue. O Senhor não distingue o templo e a oficina. Por louvá-lo nos templos e menoscabá-los nas ruas, é que mergulhamos em aflições devido à nossa própria culpa. Essa é danada, né? É isso aí, queridos. Então, a gente está louvando muito no templo. Muitas vezes nós estamos passando aí a pandemia, alguns companheiros me falam assim: vamos orar. Vamos orar. A prece é ótima, excelente. Né? Mas orar só não basta. Vamos orar e arar. E tarefar. Estamos louvando no centro. Estamos louvando na casa espírita. Mas vamos realizar. Vamos construir. Na nossa comunidade, as pessoas choram nas ruas. Nas noites frias, desabrigados. E hoje, especificamente, ali deitados, com um cobertor, com uma manta, ou com um edredom, ao sabor do frio, das intempéries e dos vírus perversos. Saiamos de nós para ajudar. Toda vez que fizer a um desses pequeninos, é a mim que fazes, disse Jesus. E no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados brandos e pacíficos, em verdade vos digo, aqueles que trazem as suas dores, administram suas dores,
e amparam seus irmãos, são meus amigos, são meus filhos prediletos. Apesar das suas dificuldades, você ajudar o outro. Amparar o outro. Quantas criaturas saem nas noites frias de Macaé? Muitas vezes, você não sabe se tem religião, se tem uma filosofia. Mas lá, ele leva a sopa, ele leva o alimento, ele leva a roupa, ele leva o medicamento para acolher os filhos da miséria, os invisíveis, os diferentes. Então devemos acolher em nossas casas os diferentes, os autistas, os com síndrome. Porque todos nós temos um negócio. Ninguém é totalmente tão equilibrado assim. E assim, meus queridos amigos, neste processo, nessas horas tão difíceis da comunidade humana, que nós estamos vivendo, estendamos os nossos braços. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que, no final dos tempos, muitos espíritas perderiam a rota, fracassariam, devido a outras atrações, a outros interesses que irão envolver sua personalidade, muitas vezes destiladas pelas sombras. Abramos nossas casas aos diferentes. Atendamos aos autistas com condição, com formação, com habilidade, para despertar neles as suas potencialidades. E assim, rogou a Jesus que a sua casa de inclusão não seja de exclusão. E, para tanto, que nós possamos, nesta noite, conversar com ele e dizer assim: Pai nosso, que estás alhures, mas também aqui e acolá. Santificado, bendito, glorificado seja o teu nome, na amplidão do cosmo, como na face obscura da terra. Venha até nós, Senhor, o teu reino de alegrias infindas, e permita que após o afã da lida, na outra vida, possamos rir com alegria incontida. Seja feita, Senhor, a sua vontade, que é correta, justa, no espaço incomensurável, como na gleba terrena. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo, porque necessitamos para manter a estrutura biológica, mas, sobretudo, amigo, oferta-nos o alimento do Espírito, que projeta a luz, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, as palavras duras, avinagradas que endereçamos a alguém. Como amigo, perdoamos a quem nos tenha ofendido, caluniado, injuriado. Não deixei jamais cairmos na perturbação, nas teias da obsessão. E que tu, Senhor, permita que os homens, em toda Macaé, nas casas espíritas, nas casas do bem, amem. Muita paz para todos. Obrigado, meus amigos. Zé Hélito. Olá. Obrigada pela sua participação. Peço você para fechar o microfone rapidinho. Só para não ter. Isso. Eu vou pedir ao pessoal da equipe
para poder... Isso, fechou agora o microfone. Eu vou pedir à equipe da divulgação para poder ver se tem alguma pergunta lá no canal do YouTube, para a gente poder passar para você. Enquanto isso, eu quero mandar um abraço especial hoje para um casal amigo lá do Frei Luiz, a Rosa e o Silvio, que estão completando 55 anos de casados hoje, e são amigos muito queridos, e surgiu essa amizade quando eu e o George chegamos lá no Lar de Frei Luiz, e eu tive a oportunidade de fazer a cerimônia dos 50 anos de casados dele. E hoje já passou 5 anos que a gente fez essa cerimônia, que parece que foi ontem. E eu quero mandar um beijo também muito especial para a nossa queridinha Fernanda Freitas. Fernandinha, coraçãozinho para você. Fernandinha que está aí no canal do YouTube fazendo vários comentários, dizendo quando que ela teve o diagnóstico dela, que foi com 24 para 25 anos. Fernandinha tem a síndrome de Asperger. E ela também sempre falou para a gente que foi muito difícil as pessoas entenderem o que ela tinha, poder saber lidar com ela. E hoje Fernandinha está aí nos ensinando muito nessa convivência, nessa troca. Inclusive a Fernanda é uma colaboradora da nossa evangelização. Está sempre lá conosco, nos ajudando com as crianças, na turminha dos menores, levando as crianças ao banheiro. Às vezes ela chega mais cedo, ela fica na recepção, dando as boas-vindas a quem chega. Ela é muito atenciosa, muito simpática e atende a todos com muita atenção lá no Lar Francisco de Assis. E um outro beijo muito especial é para a nossa querida Marina. Marininha. Sheila está vendo, a mãe de Marina, está aí nos acompanhando. Marina também é uma criança muito querida. Marina tem um autismo moderado. Marina chegou na nossa casa bebê. Eu me lembro da primeira vez que Marina chegou, enroladinha numa manta. E hoje Marina está lá andando a casa toda e com a gente. Marina já está, acho que com 4, 5 anos. E um caso muito interessante, Zé, que aconteceu, é que Marina, né, como você disse, a criança ela não gosta de ficar presa. Então, às vezes, os pais, não querendo, né, que ela atrapalhasse a palestra, segurava a Marina. A Marina gritava muito, a Marina chorava durante a palestra. E nós dissemos, não, deixa ela solta. Deixa a Marina solta. Deixa a Marina à vontade na casa. Né? Ela está crescendo aqui dentro. E Marina, então, começou. Ela anda pelo salão, ela cumprimenta um, cumprimenta todos, ela vai lá na equipe do som, quer mexer, ela toca no palestrante, ela cumprimenta o palestrante. E algumas pessoas, público da casa, alguns não conseguiam compreender aquilo ou ter a sensibilidade de identificar que aquela criança tinha algo especial. Até o dia que eu pedi a permissão aos pais da Marina para poder falar em público. E aí eu disse, olha, gente, eu peço a vocês que deixem suas crianças na evangelização, né, ou que fiquem com elas. A única criança que nós vamos permitir que interaja, que ande no meio do público, pela casa durante a atividade pública, é a Marina. Marina é uma criança autista e ela precisa disso. Ela precisa se sentir à vontade, se sentir acolhida. Porque se ela se sentir coagida na casa, né, ela não vai conseguir receber aquelas vibrações. Então, às vezes, ela entra na sala de evangelização, os pais ficam lá um pouquinho com ela, depois ela quer sair, e aí a gente dá um biscoito para ela, e a gente vai lidando com o mundo da Marina. E Marina faz parte do Lar Francisco de Assis. Fernanda faz parte do Lar Francisco de Assis. Assim como nós temos jovens na nossa mocidade, como o Vitor,
Vitor é um grande pintor, um jovem, né, autista, pinta quadros lindos. E Vitor, ele participa muito das nossas dinâmicas, das nossas atividades na nossa mocidade. Então, Zé Hélito, eu queria aproveitar que você está aí e que você dissesse para a gente, deixasse um recadinho para os pais, para as famílias, porque às vezes eles têm receio de ir à casa espírita e com medo de atrapalhar. Então, o que seria a melhor forma dele chegar, dele procurar e falar: olha, eu quero estar aqui, eu quero participar, mas o meu filho é autista, como podemos fazer? O que você sugere para a família e para a casa espírita ter essa comunicação, ter esse acolhimento com o jovem e com a criança? O que você sugere para a gente, Zé? Pode desbloquear aí o seu microfone para poder falar com a gente. Zé, ainda não estamos conseguindo te ouvir. Você tem que desbloquear o seu microfone. Clique embaixo aí na tela para você conseguir. Agora sim, agora sim. Alô, estão me ouvindo? Dá só um alô aí para mim. Oh, que bom. Pois é, mas a companheira aí que colocou o nome dela, como é que eu esqueci o nome dela, mas eu
eu acho que vocês vêm fazendo. E esse atendimento, parabenizo. Parabenizo o que vocês vêm fazendo. Realmente, poxa, extraordinário, porque a criança é diferente, é justamente isso. O que eu tenho a dizer para os pais, tragam as crianças. Porque essa é uma casa, né, pelo que a companheira que estava aí nos expondo, ela já tem uma estrutura para atender. Né? Você vê que ela deixou a criança andou, a criança se movimentou. Né? Ah, ele vai chorar, ela vai gritar. Vai. Né? Então você pode ter uma sala, mas uma sala talvez, veja bem, muitas vezes ela não vai ficar o tempo todo ali. Né? Então você tem que ter múltiplas atividades atrativas no nível dele. Mas pode ser que aquela criança fique ali 10 minutos. Né? Então, você tem que ir no caminho da criança. Quem vai dizer como você vai ter que lidar com ela não é quem ensina, é quem aprende. Entendeu? Presta atenção nisso. É ela que vai dizer. Né? Porque muitas vezes a gente força uma barra. Força uma barra é aquilo que cria uma irritação, uma frustração na criança. É que você queria que ela aprendesse, ela não quer, naquele momento. Uma ansiedade, né? Um estresse. Né? Então, quer dizer, você montar um trabalho com várias atividades é muito interessante. Importante os pais trazerem as crianças. Por quê? Porque esse momento na casa espírita é um momento que ela está num ambiente diferente e que o mundo espiritual pode ajudar, nós não vemos. Mas terapêuticas variadas, à medida que ela está na evangelização, que ela está na mocidade, que ela está no grupo de estudo, né? Ela está recebendo dos benfeitores da vida maior ações clínicas médicas, na estrutura neuronal, no sistema límbico, que é o sistema da emoção, facilitando, como eu disse há pouco, o estímulo para o desenvolvimento de habilidades e competências no nível dela. Né? Vocês vejam bem que o trabalho que está sendo feito nos hospitais com participação das exames, dando passe nas pessoas, água fluidificada, e depois se faz uma avaliação, aquelas pessoas que têm problemas de saúde, o nível de melhora é muito maior do que aqueles que não têm. Então, eu acredito que o mundo espiritual possa demais. Que quando você entra com a participação do amor, veja assim, o amor parece que penetra as estruturas neuronais e vai no ambiente do mundo íntimo da criatura que nós ainda não concebemos. E o professor que ama, o professor que tem ternura por aquele diferente, o professor que coloca a sua fraternidade, o seu carinho, a sua afetividade, ele faz um trabalho extraordinário com essas crianças atípicas, com necessidades especiais. Né? E aliado isso ao trabalho da Casa Espírita, uma atividade, por exemplo, de tratamento espiritual dentro da realidade da criança. Se ela, por exemplo, se ela fica 40 minutos, ótimo, mas se ela não fica 40, fica em 20, fica em 10. Né? Então, o nome dessa criança nas reuniões de desobsessão, olha só, né? Para tratar aqueles que muitas vezes, como nós temos também, todo mundo tem, né? Que não quer o progresso do indivíduo. Né? Mas eu fiquei assim, extremamente feliz com o trabalho do Lar Francisco de Assis. Vocês já fazem isso, e com êxito. O procedimento que vocês adotaram com essa menina é exitoso. Né? Com o outro que pinta, olha que coisa extraordinária. Né? Passa a ser um referencial para as entidades, para as casas espíritas,
podendo ser levado como experiências, trazendo, por exemplo, a participação de psicólogos da casa, de professores, de psicopedagogos, de fonoaudiólogos, né? A fim de aperfeiçoar a tarefa, mas dentro de uma ótica espírita, né? Isso é extraordinário. Agora, os pais, é preciso que o pai tenha uma conexão muito grande com a casa espírita, né? Que essas pessoas que atendem os seus filhos, que o pai, se o pai, se é possível chamar a família para conversar sobre o caso, trazendo os profissionais que atuam na casa, né? Facilitando a orientação a eles, facilitando também que eles deem um retorno, né, de como a coisa está se desenvolvendo, que eles também sejam orientados em formação para atender o seu filho em casa. Né? A amorização é um elemento que deve atravessar todos os ambientes para o tratamento desses indivíduos. Né? A revolta, as sovas, a violência, isso não cabe. Né? Isso vai gerar maiores, vai aprofundar desajuste nessa criança. Né? Então, eu acredito que o Lar Francisco de Assis está já caminhando muito bem nesse trabalho. Essas sugestões que a gente passou, que você tivesse uma aproximação maior com a família, né? Um grupo de profissionais da casa que possa atender, o nome das crianças que vocês atuam, reunião de obsessão, tiver tratamento espiritual, sempre traga o responsável para ficar com a criança na reunião de tratamento espiritual, né? Na reunião mediúnica, não. Reunião mediúnica é só o nome. Né? Eu acredito que isso será de valia. Né? Eu tenho certeza que será de grande valia. Olá, tem alguém por aí? Cris Carla, está por aí? Isso, sou eu. Estou falando demais. Estou falando demais, né, meu irmão? Eu falo demais, né? Não, tá não, tá não. E uma coisa interessante, a Marina, essa criança, que quando vai para a sala do passe, para o tratamento, ela chora para não sair, sabe? Ela gosta muito, ela se identifica muito da sala do passe. E quando ela está na sala de tratamento, eu me lembro, ela pequenininha, e aí ela chegou e ela ficava olhando, contemplando tudo ali, e parecia que ela estava conectada realmente com o mundo. E aí, na sala muito escura, crianças, né? A maioria das crianças choram, e ela falava, oi, titio, olhava para o nada e cumprimentava todo mundo que estava ali, né? É um mundo... Não, nós temos o tratamento espiritual com... Nós levamos para a desobsessão, né? E aí vão os responsáveis, só o nome dela, mas nós temos o tratamento físico também na casa e o tratamento na sala espiritual, onde as crianças deitam na máquina. E aí recebe ali um espaço magnético, as entidades espirituais, através dos médiuns. E ela entra numa boa, ela não fica, às vezes, deitada, mas a gente deixa ela à vontade. Sabe? Vocês têm observado que tem tido melhoras do início desse tratamento até os dias de hoje? Muita melhora, muito melhor. E a mãe dela sempre fala isso pra gente. E assim, uma coisa interessante, porque isso eu posso compartilhar com você, eu vou pedir licença aos pais dela aqui, eu tenho certeza que eles vão concordar, porque eles gostam de esclarecer muito a outros pais.
É porque eles Ela, ajudam, né? Ajudam, né? isso, a Marina, antes de fechar o diagnóstico, né? Então, estava naquela parte de investigação e diziam, olha, ela não vai andar, ou ela não vai falar, ou ela não... E Marina fala, Ai, que corre, beleza. grita, faz tudo. Ai, que beleza. Então, a gente não pode negar que É... o tratamento espiritual ajudou muito, Muito. mas Marina tem pais que são nota mil, né? Que estão ali, Ah, persistente, vão ao tratamento, quando não podem ir presencialmente, pedem tratamento à distância, fazem todo o esforço para estar ali, porque sabe da é. responsabilidade que foi confiada a eles, aquele espírito, não é? Que tem essa Isso, necessidade, e a isso. gente sabe que eles fazem a parte deles, levando para toda assistência médica, né, É. física, e ali levando para o tratamento espiritual daquele espírito que vem com essa bagagem. Isso Então, aí. Marina é um grande exemplo para a gente. Assim como a Fernanda, essa jovem que está lá conosco, que eu Essa que falo para ele, pinta? Essa não, que o pinta? Vitor é que pinta. A Fernanda é que ajuda na evangelização, na Poxa, recepção. ei, que beleza. Meu É. Deus, que E aí beleza. eu falo, a Fernanda está ali para nos ensinar, Isso né? aí. Não é para a Isso aí. gente ensinar a aula, eles é para nos Isso ensinar. Quando a gente vê com aquele aí. comportamento que está tão difícil, aí eu chamo, falo, Fernanda, É. menos, calma. E Fernanda é um doce, sempre aceita tudo que a gente fala, sabe? Ela está Parabéns. ali nos dando uma grande lição. E o Vitor é um jovem fantástico, um grande artista. E muito bacana que o Vitor ele começou assim, ele ia na mocidade e aí ele ficava 5 minutos. E Ah, ele ficava cronometrando a hora. No outro final de semana passava para 10, 15, 20. Hoje Vitor fica 1 hora na nossa cidade, sabe? olha que coisa E quando maravilhosa. tem alguma confraternização, algum bolinho, ele faz. E uma Meu. coisa muito bacana que me chamou a atenção uma vez, nós fizemos um almoço beneficente. E os pais do Vitor foram e levaram o Vitor. E o Vitor adora Uhum. cozinhar. E aí o que eu fiz? Botei uma touca no Vitor, botei o avental, falei, Vitor, vamos para dentro da cozinha. Já que você gosta de cozinhar, vamos lá ver como está sendo preparados os pratos. E aí comecei a botar ele perto do cozinheiro, e aí ele vendo como é que era o prato. Eu falei assim, vamos agora levar para ali, vamos ajudar a servir. E aí ele ia na mesa, eu falei, vê se falta guardanapo na mesa. E aí ele ficava ali vendo se faltava guardanapo, e ele Hum. colaborou muito, muito, ele ficou super à vontade, sabe? Ai, Então, ele também nos ensinou, está sendo tudo uma grande lição para a gente. verdade, Nós é isso mesmo. estamos aprendendo a fazer Isso. parte. Não são eles a fazer parte da gente, somos nós a fazermos parte do mundo deles. E a gente Parabéns só pelo tem a trabalho de vocês. agradecer, e a gente só tem a agradecer a espiritualidade por isso. Muito bom. Toda oportunidade de crescimento que nós estamos tendo. Beleza. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Excelente aí na sua descrição. Vocês estão ajudando a essas crianças, a essas famílias. Você vê como o mundo espiritual ajuda, né? Não é uma coisa utópica, fantasista, é uma realidade. Se você, como você conversou com os próprios pais dão esse feedback. Então, é o tratamento clínico convencional, com os psiquiatras, com os psicólogos, com os psicopedagogos, fonoaudiólogos, e o tratamento espiritual. Inclusive, o tratamento espiritual vai ajudar muito aos fonoaudiólogos, aos psicomotricistas, aos psicólogos, né, desenvolver o trabalho deles com essas crianças. Entendeu? É uma coisa Sim. extraordinária. O futuro nos trará tarefas de atendimento clínico espiritual excelentes. Excelentes, excelentes. Né? Nós Eu temos. espero, se eu não ver no corpo, eu vou ver no outro lado da vida, eu vou ver. E nós já recebemos também, Zé, lá na Hum. casa, uma jovem que se chama Júlia, e ela faz Ah, palestra. Ela é autista e faz palestra. meu, ai, que coisa E assim, fabulosa. é muito bacana,
porque a Júlia, ela é autodidata, ela aprendeu inglês e japonês sozinha, e ela, quando ela chega, ela é aquela lá no canto e ninguém pode tocar, ninguém pode falar. Quando ela pega o microfone, ela se transforma. Que beleza. Ela é um monstro para falar, um monstro. E Que aí, ótimo. aí ela sempre fala, né, na palestra, não façam movimentos, porque isso vai me distrair, porque eu consigo escutar o mastigar do chiclete de vocês, a moto que passa lá fora, se vocês arrastarem a cadeira, isso vai me atrapalhar. Então, ela sempre fala isso. E no final, a batição de palmas sempre, né, só um movimento para poder prestigiar. Então, se Júlia estiver nos assistindo, grande beijo, Júlia. Zé, muito obrigada. Um abraço. Depois você... Muito obrigada pela sua participação. A gente agradece, tem vários comentários ali no canal do YouTube de pessoas parabenizando, agradecendo pela sua fala. Se você for lá, você vai ver a Sheila, mãe da Marina, que escreveu, a Fernanda, essa jovem que eu comentei, que também está ali, que escreveu algumas coisas. Tá bom, Zé? Muito obrigada. Tá bom, até querido. a próxima. Tá bom? Um abraço aí para vocês, para a Cris Carla, que foi a pessoa, né, que entrou em contato comigo. Sou eu, né? Zé. É você mesmo? Ai, que beleza. Foi, querida. Me desculpe. Então, um abraço para você, tudo de bom, saúde, paz e alegria. É porque eu já estou chegando aí aos 60 anos, meus neurônios não estão funcionando muito direito, não. Um abração, tudo de bom, viu? Obrigada, querido. Até a próxima. Tá bom? Até a Pedir para próxima. fechar o microfone aí para não dar microfonia. Tá bom? Para tirar, né? Isso. Ah, Pessoal, então encerramos hoje mais uma corrente do bem. Hoje que tivemos essa grande explicação sobre o autismo. E é algo interessante a gente poder aprender, porque a gente não sabe quem são os espíritos que vão reencarnar no nosso ciclo familiar. Você não sabe aqueles espíritos que chegarão como seus filhos, como seus netos, sobrinhos. E por que não colocar em prática agora com aqueles que estão em nosso caminho? Não é? E a casa espírita, a escola, o meio social em que aí vivemos, é uma grande escola para todos nós. E vamos aprender a olhar esses espíritos com aquele olhar de caridade. A esses pais, a essas famílias que têm esse espírito reencarnado com eles, que a gente se colocar no lugar que se fosse eu. Antes de julgarmos o comportamento, antes de dizermos qualquer coisa, de falar, nossa, olha, aquela criança não para, aquela criança faz isso, vamos pensar, e se fosse eu no lugar daquele pai, se fosse eu no lugar daquela mãe, daquela família, como eu gostaria que meu filho fosse acolhido na casa espírita? Como eu gostaria de ser? É assim que a gente deve se comportar para saber como agir, tá bom? Então vamos à nossa prece final. E vamos agradecer a espiritualidade. Agradecer a oportunidade que aqui tivemos na noite de hoje de tanto esclarecimento. Mestre Jesus, que todo o estudo, toda a conversa, todo o bate-papo da noite de hoje possa alcançar aqueles lares, aquelas famílias que têm em seus meios esses espíritos reencarnados. Que possam ter recebido nessa noite o alimento necessário para poderem compreender melhor a necessidade espiritual de cada irmão.
Abençoado seja esses lares que recebem esses irmãos. Que possam ter a paciência, a serenidade, a compreensão, o amadurecimento espiritual necessário para poderem auxiliar no progresso de cada um. Abençoado seja todos os lares que aqui estiveram conosco, vibrando, auxiliando, fortalecendo essa corrente de oração. Que os nossos pensamentos alcancem aqueles que precisam receber e cumprir. E que nessa água que colocamos aqui nessa noite, possa ser colocado o remédio que precisamos, cada um na sua particularidade. E que possamos encerrar a corrente do bem da noite de hoje, bem melhores do que aqui chegamos. Fortalecidos na fé, na confiança, na paz e alimentados pela tua presença. Fique conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos que estiveram conosco nessa noite da Corrente do Bem. Convido a todos a estarem aqui novamente no domingo, onde será o nosso próximo encontro. E no encontro de domingo, o bate-papo será sobre dependência química, onde a gente vai falar do índice de aumento que está tendo nesse período de recolhimento. Então, se você conhece alguém que tem algum familiar, algum amigo, que tem algum vício, que teve alguma recaída, que está em processo de recuperação, porque a família precisa ouvir essa linguagem, convide para assistir a Corrente do Bem no próximo domingo. Seja você essa fonte de luz, essa mão amiga a ajudar a essa família que precisa. A gente conta com você. Então, paz e bem, até domingo. Muita paz a todos.